João 1, ao número 5, nos diz o texto sagrado: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Fez Deus separação entre a luz e as trevas, chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Esses 5 versículos que vão narrar a princípio da criação, dentro desses 5 versículos está escondido toda a obra da crucificação. Só que quando nós lemos eles de maneira rápida, nós não conseguimos perceber isso dentro desse versículo. Existe uma tese teológica, se você crê nessa tese, eu peço que você me desculpe, mas eu não creio nessa tese. Essa tese é uma furada que chama teoria do lapso, que entre Gênesis 1 e Gênesis 2, Satanás está na terra, estudou a terra. Mas isso é uma furada teológica, uma tese que foi inventada apenas para explicar a existência dos dinossauros. Mas eu te mostro na Bíblia, te mostro principalmente no livro de Jó e no livro de Isaías, dinossauros. Mas, pastor, não existe essa palavra na Bíblia correta, porque essa palavra foi criada no ano de 1840, por volta do ano de 1840, quando se descobriram os primeiros fósseis. Mas não foi dessa maneira, como você aprendeu até hoje, que se deu a criação. Você vai ver que nesse versículo, no princípio criou os céus e a terra, ponto. Então ele está narrando que os céus foram criados, e quando esse céu dos céus foram criados, a terra foi criada junto com esses céus. Só que a terra ficou envolvida em águas. E quem vai me mostrar isso, além desse texto de Gênesis, porque nós estamos acostumados a analisar as Bíblias brasileiras, a João Ferreira de Almeida, NVI, MHTF, todas essas 3 versões que eu citei, elas têm erros de tradução. Uma das traduções boas desses 5 primeiros versículos, pelo menos, é a King James. A versão de Nelson também vai trazer uma tradução mais próxima do original, que em vez de água vai falar mares, porque ela vai enfatizar o que Pedro vai dizer. Eu quero que você preste bem atenção no que eu estou explicando. O que Pedro vai dizer em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Ele vai dizer da seguinte maneira: eles voluntariamente ignoram isso, que desde o princípio a terra foi criada no meio das águas, e no meio das águas ela subsiste. Então é dessa maneira que Deus vai criar a terra. Como que Deus vai criar a terra? Sem forma vazia, envolvida por águas. Na tradução da King James diz que ela estava envolvida por mares. Então a tradução da King James vai te dar uma interpretação melhor da criação. Então Deus vai criar a terra junto com os céus, ela vai ficar durante muito tempo envolvida nessas águas. Eu te provo dentro da própria criação que esses céus que foram criados são os céus dos céus, porque o nosso céu, o nosso universo, ele vai ser criado só quando Deus vai criar a expansão. Porque ele vai fazer uma expansão no meio das águas, ele vai separar a terra das águas, e dentro dessa expansão, se você ler o texto, dentro dessa expansão, está tudo aqui no capítulo 1, ele vai colocar o sol, a lua, as estrelas, todo o sistema solar. Dentro dessa expansão que ele cria, ou seja, dentro dessas águas ele cria o nosso universo. Existe uma teoria científica que chama a teoria do cubo espelhado, que ela diz que o nosso universo é um cubo espelhado, as estrelas são refletidas milhões e milhões de vezes por causa desse espelho. Esse espelho realmente existe nas águas que estão na eternidade. Dentro dessas águas, o nosso sistema solar, o nosso universo, as galáxias, as constelações,
tudo que nós conhecemos. Que a ciência nos revelou e a Bíblia também vai nos revelar. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda o que eu quero te dizer essa noite. No princípio Criou Deus os céus e a terra. Dentro dessas águas que estão abaixo da eternidade, Ele vai colocar a terra. E durante milhões de anos, a terra vai ficar lá. Por que milhões de anos? Pergunta para mim por quê? Porque a terra ainda estava num tempo chamado Kairos, não existia o nosso tempo cronológico. Então, nesse período, a terra está no tempo de Deus, no tempo da eternidade, no tempo tridimensional, que é o era, será. Não está no nosso tempo cronológico. O tempo cronológico só vai existir a partir do versículo 5. Quando Ele vai criar o sol, quando Ele vai criar a luz, Ele vai separar a luz das trevas e vai falar que foi a tarde, mas no primeiro dia, ali entra o tempo cronológico. Até o versículo 5 só existiu o tempo Kairos. No versículo 5, Ele vai criar o tempo cronológico. Isso vai explicar também o que a ciência diz a respeito da Terra ter milhões e milhões de anos. Então, nessa eternidade, Deus vai criar a Terra como? Pergunta para mim como? Envolvida em águas. E Moisés vai descrever a forma que ela foi criada. Versículo 2: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, ela estava envolvida em águas, sem forma, vazia. Por que a teoria do lago é uma furada? Porque, primeiro, o texto base deles é Apocalipse 12. Apocalipse 12 não tem correlação com Gênesis capítulo 1. Segundo, Satanás não tem poder para destruir aquilo que Deus faz. Como? Terceiro, Deus cria a terra sem forma e vazia, porque todo projeto, quando se inicia, ele é sem forma e vazia. É assim a gestação de um neném. O neném não está no ventre de uma mãe conforme Satanás vem e ele destrói e Deus começa a criar de novo. Ele está no ventre sem forma e vazio. E durante muito tempo ele fica ali sem forma e vazio. E com o passar do tempo ele vai tomando forma. Então Deus cria a terra sem forma e vazia. E assim Ele fez a minha vida e a sua vida. Pergunta para mim por quê? Eu não vou te falar desse jeito. Pergunta para mim por quê? Porque antes de você conhecer a Jesus, você era sem forma e vazia. Antes de você servir a Deus, você andava em trevas, estava envolvido em trevas, não tinha forma e era vazio, porque o Espírito Santo não habitava dentro de você. E o que isso significa? Pergunta para mim o quê? Aí eu vou te falar desse jeito. Pergunta para mim o quê? Todo grande projeto começa sem forma e vazio. Não, meu irmão, você não entendeu ainda. Eu vou repetir para você pegar isso aqui. Todo grande projeto começa sem forma e vazio. Sabe o que eu quero te dizer? Pergunta para mim o quê? Não se preocupe se você olha para o seu lado e não enxerga nada. Basta uma palavra de Deus para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Não se preocupe se a sua família está sem forma e vazio. Se os seus negócios estão sem forma e vazio. Deus vai mandar o arca dele e vai começar a fazer algo na sua vida. Mas o que eu achei interessante é que a terra estava sem forma, vazia, envolvida em trevas. Havia uma escuridão tremenda. E o que Deus faz? A primeira coisa que Deus faz, pergunta para mim o quê? Ele envia um missionário. Pergunta para mim quem é? O Espírito Santo. A terra estava sem forma e vazia, envolvida em águas. E o texto de Gênesis é lindo, porque ele vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que quando a sua vida estiver sem forma e vazia, Deus coloca isso muito forte no meu coração nessa noite. Quando os seus projetos estiverem sem forma e vazio, pede a presença do Espírito Santo, porque Ele é mestre para dar forma àquilo que não tem forma.
O seu marido não vai te entender você quando as coisas estiverem difíceis, quando você não enxergar a solução, quando você não enxergar, mas quando você não tiver mais o que fazer. A sua esposa também não vai te entender você quando você estiver desempregado na vida, sem dinheiro para gastar. Os seus filhos não vão te entender quando você estiver numa situação que você não tem o que fazer. Mas existe alguém que vai se mover sobre essa situação hoje, transformar. Nos afastamos de Deus e as trevas vêm sobre a nossa vida, e Satanás aproveita e faz o que ele quer na nossa vida, e as pessoas controlam, as conheciam, elas falam assim: aquele ali não tem mais jeito. O pior de todos são os que dizem crentes, porque eles viram e falam assim para você: está desviado. Olha lá o pregador. Lembra daquela irmã que orava? Saiu da igreja. Mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida. E a palavra profética é: as trevas não predominarão sobre você. Eu vou repetir isso aqui para você, porque talvez não é você que está nessa situação, talvez é o seu marido, a sua esposa, o seu amigo, seu filho. A palavra profética da sua vida é: as trevas não vão prevalecer para sempre sobre a vida dele. A luz está chegando, a luz está chegando, Deus está chegando. Terra, ela sem forma, vazia, que é treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. As águas representam as tribulações. Nesse texto, em outros textos, ela representa o Espírito Santo. Nesse texto, representa as tribulações. A terra representa o homem. O homem sem fome, vazio, envolvido em trevas, envolvido em tribulações, em dificuldades. Só que de repente, o ancião de dia se levanta do trono, pastor Ricardo. E sabe o que ele faz? Pergunta para mim o quê? Ele diz assim: vou criar. Acho que você eu vou criar. O que eu acho mais interessante, pergunta para mim o quê? É que para ele criar, ele não precisa de nada. Como nós estamos em dificuldade, nós analisamos as possibilidades. Se isso acontecer, pode ser que aconteça assim. Se isso der certo, vai ser dessa maneira. Se o banco aprovou um empréstimo, eu vou pagar essa conta. Mas e quando não existe nenhuma possibilidade? E quando a situação ela chegou no extremo em que não existe nenhuma possibilidade de algo dar certo, sabe o que acontece? Pergunta para mim o quê? O ancião de dia se levanta do trono e fala: eu vou criar. Meu irmão, sabe o que eu estou te dizendo para você? Para um pouquinho só de olhar com essa sua razão, para um pouquinho só de olhar para as coisas e
chama. Sabe quem ele tira lá da eternidade e coloca aqui dentro das águas, no meio das trevas? Pergunta para mim quem? Jesus. É lindo. A terra sem forma e vazia, ouvindo nas águas, o Espírito Santo ouve ele entrando sobre as águas e de repente ele fala assim: Jesus, eu quero você lá na terra sem forma e vazia. Me fala para mim te provar isso. Ah, eu não vou te provar desse jeito. Fala, prova. Abra seu livro, João capítulo 1. Quando a pastora Ana Paula leu isso aqui, eu quase chorei. Eu olhei para minha esposa, eu dei um sorriso para ela. Olha que lindo. No princípio é Gênesis. No princípio era o verbo, a palavra que saiu, haja. Quando ele fala haja, ele está falando assim, ó, a primeira manifestação de Cristo na criação era a palavra. Então quando Deus fala haja luz, ele vai se apresentar como palavra. Então no princípio, no Gênesis, ele era a palavra. Ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo estava no Gênesis com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Vou repetir isso aqui para você. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então lá na criação está dizendo assim: se for algum tempo, você vai ser uma seu obediência, cara. Você vai ser o Cristo. Esse aqui, esse Cristo nasceu lá. Brincadeira. Não vai me processar por racismo, tá? Minha esposa também é negra, igual ela. O aluno. Nossa, o que diz? Está olhando para a terra e fala assim: Verbo, a terra está sem forma, a terra está vazia, precisamos fazer alguma coisa. E aí o verbo responde: O que faremos? O Espírito Santo está se movendo sobre as águas. Eu preciso enviar uma voz profética para que o missionário que está trabalhando sobre as águas possa fazer. Que voz profética é essa? É você, o verbo, o haja, vai lá e faz. Porque você é o haja. Sem você, nada pode acontecer. Então vai lá e faz. E o verbo responde. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ilumina as trevas. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ilumina as trevas. Faz assim com a sua mão, que eu não posso perder essa oportunidade de profetizar essa palavra na sua vida. Deus está mandando a luz, as trevas já acabaram, o tempo de escuridão está acabando, o tempo de trevas está acabando, e a luz de Deus está chegando. Raja luz. Sabe o que ele está falando? Pergunta para mim o quê? Eu vou falar no português rasgado para você. Ele está dizendo assim: que nas trevas haja o Cristo. Eu te falei
como Cristo, antes de Jesus se revelar como Cristo, o homem estava dessa maneira. O homem estava sem forma, vazio, em trevas. O homem não tinha mais como se aproximar de Deus. O pecado fazia separação do homem para com Deus. E é por isso que João vai começar o capítulo 1 do seu evangelho falando justamente a respeito disso. Ele vai dizer que ali estava a vida, e a vida era a luz. Então, antes da crucificação, o homem não tinha relacionamento com Deus. E depois, a luz brilhou. Sabe o que eu acho lindo? Pegou para mim o quê? Que lá em Gênesis e em João ele vai dizer assim que as trevas não compreenderam a luz. Sabe o que ele está dizendo? Que a luz não tem comunhão com trevas. Sabe por que as pessoas te detestam? Sabe por que as pessoas te odeiam? Porque você tem luz. Quando ele sobe da ascensão, ele fala assim para a igreja: eu deixei a minha luz com você. Vós sois a luz do mundo. Vou fechar a Bíblia, porque senão vai a noite inteira. Faz separação entre luz e trevas. E ele cria o tempo cronológico, o primeiro dia. Aí você pergunta para mim: mas pastor, eu já aceitei Jesus faz 10 anos. Faz 10 anos que a luz brilhou no meu caminho. E eu ainda estou em trevas. O inimigo ainda faz o que quer da minha vida. É porque você não passou ainda para outra etapa. Pergunta para mim qual é? Chamar a existência o seu dia. Ela já separou as trevas. Não foi isso que Deus fez em Gênesis? Separou as trevas, chamou as trevas de noite, chamou a luz de dia. E ele vai falar assim: ó, luz você chama dia. Só que o problema meu e seu, muitas das vezes, é que nós queremos viver na noite. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos ser os coitadinhos. É que nós queremos ser a vítima. E nós se sujeitamos às trevas. Nós abaixamos a cabeça para qualquer coisa. Nós não tomamos postura. E as trevas fazem o que quer na nossa vida. Mas a palavra de Deus na sua vida nessa noite é: chame a existência o seu dia. Nessa noite é que as trevas não existem mais sobre a sua vida. As